Vamos ver esse vídeo do Bruno Musa aqui, cara, porque esse aqui eu acho que é um assunto que ele vai explicar bastante pra gente, porque estão falando que vai ter isenção até 5 mil reais, mas você vai pagar muito mais, né? Cara, já existe a isenção de 6.750 reais por mês. Vocês sabiam, né? Não paga zero de imposto de renda caso você seja um microempreendedor individual. Eu não consigo entender, mas né, tudo bem, o Estado não deixa, é aquela parada. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui pra ver o que o Bruno Musa vai falar. O governo Lula retoma as conversas sobre isentar da alíquota de imposto de renda aqueles trabalhadores que ganham até 5 mil reais por mês. Sim, cortar impostos é ótimo, sob o ponto de vista econômico e moral. O problema é que ele está fazendo isso sem fazer aquele paralelo urgente e necessário corte de gastos. Assim, dessa forma, aqueles que passarão a ficar isentos acabarão pagando muito mais numa outra ponta econômica onde não se vê. Você comemora por um lado, está pagando muito mais por outro. Quer ver com dados, fatos e números? Vamos lá entender então o que está por trás disso tudo. Estão prontos pra paulada ou não? O governo Lula, segundo uma promessa de campanha, isentará quem ganha até 5 mil reais por mês da tabela do imposto de renda. Segundo a Receita Federal, hoje, essas pessoas, autônomos, aposentados, pensionistas e outras pessoas físicas que ganham até 2 salários mínimos estão isentos. Ou seja, quem ganha até R$ 2.824 não paga imposto de renda. E o governo quer aumentar essa alíquota de isenção de R$ 2.824 para R$ 5 mil. Apenas lendo a notícia dessa forma é ótima. E sim, cortar impostos é sempre maravilhoso. Vale lembrar que Bolsonaro também prometeu isso, Lula prometeu isso, todo mundo prometeu, mas daqui 10 anos vai ser 5 mil o salário mínimo, né? Então... Mas vamos entender como e o que está por trás disso tudo. Vamos lembrar também que em fevereiro desse ano foi o segundo ajuste em menos de um ano da tabela do imposto de renda. Antes de fevereiro, estava isento quem ganhava até R$ 2.640. Agora, R$ 2.824, como falado. Antes desses 2.640, estava isento da tabela do imposto de renda quem ganhava até 2.112. Ou seja, você está subindo o mínimo que o trabalhador ganha e, portanto, mais trabalhadores ficam isentos desse pagamento do imposto de renda. O que isso é ótimo, claro, mas repito, fique mais um pouquinho que a gente já vai entender esses detalhes. Vamos ver como ficou então essa última mudança em fevereiro desse ano da tabela do imposto de renda, em que mantém isento aqui segundo essas faixas, como a gente consegue ver na tela. Quem ganha até R$ 2.824 está isento. Depois, até R$ 2.826 paga 7,5% de IR. Até R$ 3.751, 15% de IR. Quem ganha... Mas esse reajuste não acompanha nem a inflação, cara. Até R$ 4.664, 22,5% de IR. E acima de R$ 4.664 já paga o teto, que é 27,5%. Vamos lembrar também, e um detalhe importante, aqui começam as pegadinhas, que no orçamento de 2025, como tivemos oportunidade de analisar em vários outros vídeos aqui nesses canais, para o orçamento do ano que vem, chegou ao Congresso um salário mínimo de R$ 1.509. Ou seja, se mantiver isento quem ganha hoje até 2 salários mínimos atuais, que dá R$ 2.824, como vimos na tabela anterior, essas pessoas agora que terão um incremento do salário mínimo para 1.509 passarão a pagar imposto de renda quando hoje é isento. Ou seja, como vimos, quem ganha 2 salários mínimos, 2.824, está isento, 2 salários mínimos. Só que 2 salários mínimos hoje são R$ 2.824. A partir do ano que vem, 2 salários mínimos serão R$ 3.018. E volto a colocar na tela aqui. Quem ganha R$ 3.018 nessa tabela que foi aprovada em fevereiro de 2024 não é isento, não paga 7,5% de IR, mas paga 15% de IR. Portanto, você ter um incremento do salário aqui pressupõe que você passa a ter um gasto de IR muito maior do que aquele em valor nominal do aumento do teu salário mínimo. Esse é o primeiro ponto, mas o governo segue falando que isentará quem ganha até 5 mil reais e cumprirá a sua promessa. Veremos. Eu tava escutando. Mas vamos seguir aqui com mais reflexões extremamente importantes. A primeira dela é que, para mim,
economista, Ó, a pegadinha, defensor, estudioso da Escola Austríaca de Economia, que prega o princípio de não agressão, o imposto, para mim, ele é uma força coercitiva do Estado. Sim. Ou seja, você produz e o Estado, de maneira forçada, ou seja, sem ser voluntária, toma grande parte daquilo que você produz para te entregar uma fração daquilo que você poderia se o mercado fosse aberto ou livre. Ou mais, ele quer o seu dinheiro e toma de maneira forçada para financiar muitas vezes um sistema que você não quer usar, ou ideias que vão contra você. Mas de qualquer maneira, sob o ponto de vista moral, se você não tem um contrato assinado com o Estado, que é um bando de burocratas que sentam em volta de uma mesa e determinam os novos impostos e quanto nos tomarão de maneira forçada daquilo que nós produzimos. Se você não tem esse contrato assinado e eles vêm e te tomam e você não tem a quem recorrer, obviamente, sob o ponto de vista claro e lógico, isso é um roubo. Mas, deixando o lado moral de lado, o lado econômico... Não é roubo, é contribuição social forçada. Também é muito bom que se corte impostos. Ou seja, imposto é uma tomada forçada de grande parte do que você produz e, portanto, economicamente, quando se cortam impostos, sobra mais dinheiro na mão da população e essas pessoas conseguem investir mais, consumir mais, ou seja, ter a liberdade de optar como gastar. Do ponto de vista econômico, portanto, cortar impostos é muito benéfico. E do ponto de vista moral, é o que eu expliquei, que você não tem um contrato assinado, mas essa é a forma como eu vejo. Vamos focar aqui na parte econômica. Portanto, sim, cortar impostos é excelente, mas, e aí a gente vai chegando. O segundo ponto é que a tabela do imposto de renda, ela historicamente é defasada no Brasil. Ela ficou anos sem... Ela sempre é reajustada abaixo da inflação, entendeu? Correção. Só que ao longo desses anos, a inflação veio fazendo com que nós tenhamos perdido poder de compra. Ou seja, o real foi perdendo valor ao longo dos anos. Vamos lembrar que desde 1º de julho de 1994 até hoje, ou seja, o primeiro dia de circulação do Plano Real, a inflação no Brasil, segundo o site do Banco Central do Brasil, foi de 716%. Fazendo uma conta não muito exata, ao dividirmos por 30, número de anos desde 1994 até hoje, a inflação foi próxima a 24% ao ano. Portanto, é claro que quando a sua moeda perde poder de compra, não apenas os preços sobem, mas os impostos também foram subindo ao longo do tempo, o que, claro, a notícia de que agora, se o governo por fim cumprirá sua promessa de deixar isento quem ganha até 5 mil reais, é sim uma ótima notícia. Sobre quais pontos? O econômico, o moral e, claro, sobre o ponto de vista que a tabela de imposto de renda ficou anos sem correção e, portanto, é extremamente importante que isso aconteça. Tá entendendo por que o governo usa o imposto inflacionário para arrecadar mais dinheiro? Então ele imprime mais dinheiro, aumenta a base monetária, ele desvaloriza a moeda e na porcentagem ele te pega uma porcentagem maior do que ele deveria estar pegando. O real vem perdendo poder de compra, os preços vêm subindo, e isso é sempre culpa dos governos que gastam mais do que arrecada, mas as pessoas vão perdendo poder de compra. Ao pararmos por aqui, tudo parece apenas um mar de rosas, não é mesmo? Mas há muitos problemas que a gente precisa analisar. O primeiro deles é que não há espaço para cortar impostos se não houver o devido corte de gastos. Se o governo corta imposto, ele naturalmente arrecada menos. Só que se ele arrecada menos e o governo vem gastando cada vez mais, e já fizemos inúmeros vídeos aqui apresentando os déficits primários e nominal do governo, ou seja, o quanto que o governo vem gastando mais do que arrecada, e isso aumenta o endividamento público que acarreta numa desvalorização maior da moeda brasileira, isso faz com que, se o governo corta impostos e continua aumentando seus gastos, ele tira uma fonte de receita dele e, portanto, o déficit aumenta. A diferença entre o que o governo arrecada e o que o governo gasta continuará aumentando. O déficit brasileiro continuará crescendo. E se o déficit continua crescendo, o governo precisa, por conta do seu endividamento maior, aumentar o montante que paga de juros para atrair investidores interessados em emprestar dinheiro para o Brasil, em financiar esse déficit público brasileiro. E os juros mais altos acaba por impactar a economia e, claro, também por encarecer e aumentar todo o estoque de dívida passada que o governo tem. A dívida brasileira hoje ultrapassa os 7 trilhões de reais. Portanto, todo aquele estoque que é corrigido
da dívida pela taxa Selic, quando os juros sobem, o governo precisa, obviamente, pagar mais taxa de juros sobre todo esse estoque e sobre as novas dívidas. E por que o governo precisa se endividar? Porque ele gasta mais do que arrecada e ele precisa de dinheiro para honrar os seus compromissos de curto prazo. E aqui a gente tem o primeiro problema. Se ele simplesmente corta impostos e não tem uma compensação por esse montante que ele está perdendo de arrecadação, ele terá que aumentar impostos de outro lado. Se não aumenta de outro lado, o déficit aumenta. O foda é que tem gente comprando tesouro, né, cara? Tesouro do governo e fica financiando a porra do Estado, tá ligado? Não, mas tá pagando juros bem alto. Cara, é foda, velho. É muito foda. Explica pro cara, mas tu tá fomentando o governo que não para de gastar pra... Essa dívida vai estourar lá na frente e, tipo, não vai compensar o valor que você tá colocando com o que você vai ganhar. Não, mas eu vou comprar o Tesouro IPCA 2035, André. Mais déficit, mais endividamento real com menor poder de compra, inflação. Com a inflação, o Banco Central precisa subir a taxa de juros para controlar as expectativas inflacionárias, que é o que está acontecendo agora no Brasil. Enquanto o mundo está cortando a taxa de juros, o Brasil volta a subir. O segundo ponto é que no Brasil a taxa de juros está cotada já em 13%, tá? Que sim, como falei, é extremamente importante, econômica e moralmente, cortar impostos. Mas a tabela de imposto de renda no Brasil, eu considero ainda um problemão, claro, mas o grande problema está no imposto do consumo, que o Brasil é esse manicômio tributário com as maiores taxas de impostos do mundo. Vários produtos que a gente consome têm alíquotas infinitamente superiores a outros países. Diversos setores e segmentos são muito mais taxados. Quem nunca viu um carro aqui que chega a custar 100% mais do que no exterior? Remédios, roupas, todos os setores, é fácil nós percebemos como... 100% mais só se converter, né? Mas se botar o poder de compra é 6, 7 vezes mais. Nós somos roubados através de impostos gigantes aqui no Brasil. Portanto, o imposto sobre o consumo é muito mais urgente de ser resolvido e necessita demais baixar esses impostos para transformar o Brasil em um país. Mas como é que eles vão baixar o imposto sobre o consumo se com a reforma tributária agora vai ser de, sei lá, 30% o imposto mínimo? O IVA vai ser 30%. Competitivo. E claro, o imposto sobre o consumo onera muito mais as camadas mais pobres. Aquelas pessoas que ganham menos consomem tudo ou quase tudo do seu salário com consumo. E se o consumo é altamente tributado, ele, claro, perde mais ainda poder de compra. O real vem perdendo poder de compra por conta dos gastos governamentais ao longo dos anos, como já mostramos aqui, e mais, grande parte do que ele gasta, comida, roupa, necessidades básicas, o consumo, é altamente tributado, taxado no Brasil. Portanto, grande parte da renda dele é para pagamento de impostos no consumo dos mais pobres, diferente do que o governo fala. Vamos trazer aqui então um estudo da Consultoria Legislativa da Câmara de 2021, mostrando que se tivesse sido corrigido pelo IPCA, pela inflação, a tabela do imposto de renda, em 2021, quem ganha até R$ 4.608 deveria estar isento de imposto de renda. Isso em 2021. Só pagaria a alíquota máxima, que era de 25% e subiu para 27,5%. O brasileiro está comemorando uma possível isenção de quem ganha até 5 mil, sendo que já deveria... Bom, imposto é roubo, né? Mas seguindo essas leis estatais aí, já deveria ser muito mais que 5 mil já. Quem ganhasse acima de R$ 9.216. Olha a defasagem que nós temos. Eu peguei aqui de novo a calculadora do Banco Central do Brasil e peguei a inflação desde 2021, desse estudo da Câmara, até hoje. A inflação foi de quase 26%. Caralho. Nesse período de pouco mais de 2 anos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que aquelas pessoas, segundo esse estudo da Câmara, que estariam isentas, ganhando até R$ 4.608, se nós aplicássemos essa taxa do IPCA de inflação de 26% desde 2021 para cá, deveria estar isento, porque esse estudo foi de 2021, barão, trazendo o valor presente de 2024, deveria estar isento hoje, dia 22 de outubro de 2024, quem ganha por volta de R$ 5.800.
Ou seja, mesmo o governo cumprindo a sua promessa de isentar quem ganha até 5 mil reais, ele ainda estará atrasado frente ao IPCA. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e mais perigoso, é que se o governo fizer os seus malabarismos para cumprir a sua promessa, ele teria que, sim ou sim, cortar gastos. Para que a máquina pública pudesse ser reduzida, nós pagássemos menos impostos. Lembrando que imposto é retirado de maneira forçada, sem o nosso consentimento, não há voluntariedade, não há consenso, assim uma tomada forçada. Nós poderíamos, ao reduzir o tamanho do Estado, pagar muito menos impostos, porque não precisaríamos sustentar essa máquina gigante e ineficiente por natureza. Ocorre que o governo, ao gastar muito mais e produzir déficits recorrentes, como já vem apresentando em vários outros vídeos, o que acontece é que um gasto maior do que a receita leva a um déficit. Esse rombo obriga o governo a cada vez mais arrecadar, captar, tomar mais dinheiro emprestado, pagando taxas de juros mais altas, a um prazo mais curto, porque o país está cada vez mais endividado e é uma exigência dos próprios investidores, o que leva naturalmente a uma desvalorização da moeda, dado o risco do país estar extremamente endividado, que fechará esse ano com 80% de dívida frente ao PIB. Isso é uma desvalorização da moeda que leva... Isso aí vai bater uma dívida PIB maior do que quando estava o Bolsonaro, né? O Bolsonaro chegou a 78? Eu não lembro agora quanto é que foi. Falta dos preços, portanto, inflação. Olhamos que a culpa é sempre do governo, que não tem responsabilidade fiscal, que gasta mais do que arrecada. Portanto, aqui fica muito claro que o governo promete te dar 5, você comemora, aplaude, vai a público, vai com seus amigos e fala, olha que governo bonzinho, me deram 5. Só que na outra ponta, através da inflação, que é o real perdendo o poder de compra, eles já tomaram 10 de você. Vamos lembrar que o governo arrecada muito mais quando os preços sobem. Eles arrecadam o tributo sobre o preço de venda, porque o valor nominal. Se algo sobe de 100 para 150 reais no preço final, esse vendedor paga o imposto sobre o valor de 150 e o governo arrecada mais. Então ele tá entendendo que tu tá entendendo que o governo, ele é tão maquiavélico, o Estado é o nosso maior inimigo, que ele é tão maquiavélico que quando ele imprime dinheiro, ele aumenta a base monetária, vamos pensar que tudo aumentou 50% o preço e ele arrecada mais dinheiro ainda. O imposto inflacionário, irmão, ele é implacável e ele ferra muito mais o mais pobre. O Foer tá falando aqui, André, brasileiro não come PIB. Dá 5 e toma 10 de você através da inflação na outra ponta. E muitos ainda saem igual papagaio de pirata agradecendo esse governo. O Brasil precisa urgente cortar gastos. Quem mais perde com isso vai cortar. Sempre a população mais pobre. Vai cortar gasto, sim. Deixo aqui no descritivo do vídeo um link para que possa acessar e falemos sobre investimentos e manutenção do poder de compra, que sou eu mesmo que respondo a vocês e marcamos um papo. Será um prazer e cuidado com as notícias que simplesmente replicamos quando a manchete parece muito boa. O pobre está pagando essa conta e não é de hoje, de praticamente 2 décadas de governo do PT. Seguimos. Mínimos. É o que ele falou, ó. Cuidado com as notícias que vocês replicam. Eu chamo de leitor de G1, que é o cara que só leu a chamada aqui, ó, só leu a chamada. E beleza, e às vezes a gente é enganado. Tem uma chamada bonita, uma chamada pomposa ali e tudo mais, e às vezes a gente cai nesse papinho. E a gente vai vendo um pouco mais, cavocando um pouco mais. É a mesma coisa, vamos botar agora a isenção de 5 mil. Cara, já estão prometendo isso faz 5 anos, cara. A cada ano que passa, essa isenção aqui, ela se torna mais um reajuste do que deveria ser feito do que uma benesse. Cara, é exatamente o que aconteceu, exatamente o que o Bruno Musa explicou aqui no vídeo dele. O canal dele merece mais inscritos, o canal dele tem poucas visualizações em relação ao que deveria de ter, ao meu ver. O canal do Bruno Musa realmente é muito bom.